Embora, se você procurar no dicionário a palavra diabo, talvez você encontre lá substantivo, não é? Mas na verdade a palavra Satanás não é um nome próprio. Satanás é um qualificativo de um ser, seja ele anjo, ou seja homem, ou qualquer criatura inteligente, que desenvolveu um estado de consciência de inimizade contra o Criador, que desenvolveu um estado de consciência e um estado de coração de adversidade contra Deus, de oposição contra Deus. Daí já termos demonstrado aqui, como em certa ocasião Jesus chama o próprio apóstolo Pedro, não é, que é um apóstolo muito querido por todos os cristãos, e um dos apóstolos que fazia parte do círculo menor de relacionamento de Jesus, não é? Havia sempre as multidões, depois havia os discípulos de Jesus, depois havia os 12 apóstolos, até chegar naquele núcleo de relacionamento e comunhão entre Jesus e os 3 mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Então Pedro fazia parte desse círculo menor, mais próximo de Jesus, de maior comunhão, de maior intimidade. Pedro, que teve um papel muito importante na história da igreja, que nos legou pelo menos 2 epístolas. Então ninguém tem dúvida de que Pedro é um homem, ser humano, e ninguém tem dúvida de que Pedro foi um grande apóstolo de Cristo, que desempenhou um grande papel na construção da igreja, na edificação da igreja, não somente nos primórdios da igreja, mas também no decorrer da história da igreja, mediante os seus ensinamentos nas suas 2 epístolas. Então, não tendo nós nenhuma dúvida de que Pedro era um ser humano autêntico e um apóstolo autêntico, não nos chama a atenção o fato de que num dado momento, enquanto ele, antes da morte de Jesus, né, quando Jesus o chama de Satanás, não nos chama a atenção? Nós temos que ler a Escritura com atenção. Alguém querendo fugir dessa situação, e eu me refiro aqui ao texto de Mateus, capítulo 16, não é? Quando ali Jesus fala claramente aos seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, que ele seja preso, e que ele seja torturado, e que ele seja morto. Quando Pedro ouve essas palavras, Pedro, ele dá um salto e declara dizendo: isto de modo algum te acontecerá. E onde é que está a tensão desse texto? Porque Cristo diz que é necessário ir para Jerusalém e morrer. E Pedro, em contrapartida, diz: isso de modo algum te acontecerá. Ora, Jesus disse que era necessário que isso acontecesse, porque ele veio para isso, ele veio cumprir uma obra, e a obra não podia parar pela metade. Mas Pedro, naquele momento, mesmo que inconscientemente, ele se opõe àquilo que era necessário. Ele se opõe à obra de Deus, o que Deus realizava em Cristo naquele momento. Então, naquele momento, Pedro, embora um homem autêntico, e embora um apóstolo autêntico, ele se coloca frontalmente numa posição de oposição aos planos de Deus. E daí Jesus voltar-se para Pedro e dizer a Pedro: arreda, Satanás. Ou seja, tu, Pedro, és para mim uma pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens. O que implica que sempre que uma pessoa se opuser à obra de Deus, mesmo com boa intenção, mesmo com um sentimento benévolo, né, na superfície do coração, mesmo sem entendimento, sempre que alguém, ao tratar as coisas de Deus, cogita das coisas de Deus como homem e não com a mente divina, essa pessoa está, ainda que temporariamente, num estado diabólico, num estado de oposição, num estado de resistência, e por isso cabe claramente aqui o termo, a palavra Satanás. Alguns teólogos, ou mesmo alguns leitores da Escritura, tentando fugir dessa situação, eles dizem: não, Jesus está repreendendo o Satanás mesmo, o diabo, o capeta, o bicho ruim, o Lucifer, né, que falava
por detrás de Pedro, escondido em Pedro, ou incorporado em Pedro, não é? Mas na verdade o texto é muito claro. E disse Jesus a Pedro: arreda, Satanás, tu, e se você pegar o pronome tu e reconstruir buscando a quem o tu se refere, tu, Pedro, né, que está na posição, na condição, tomado por um espírito de adversidade, tu és para mim pedra de tropeço. O mesmo foi dito em relação a Judas, quando dizendo acerca dos 12, lá no Evangelho de João, capítulo 6, lá no finalzinho Jesus fala assim: não vos escolhi eu em número de 12, portanto eu vos digo que um dentre vós é diabo. Não diz que é o diabo, diz um de vós é diabo. Mas nesse texto é possível que alguém diga: não, mas é fácil entender que Judas fosse diabo, né? Mas Pedro não. Mas entenda que Judas era um homem autêntico, era um ser humano autêntico. Bem, com isso eu quero dizer que é preciso que ao ler a Escritura, nós entendamos basicamente duas coisas. Vamos colocar isso de maneira clara e de maneira didática. Primeiro, quando a Escritura usa o termo diabo para se referir a um ser, e é provável que isso aconteça, ele está se referindo ao querubim caído, né, que na Vulgata, na tradução da Bíblia para o latim, vai aparecer a palavra Lúcifer, aquele que porta a luz.